sua casa, Deus abençoe sua família. Irmão Odete, irmão Nilton, irmã Cris, paz seja sobre vocês. Glória a Deus, vários irmãos conectando, irmã Lu, Deus seja louvado. Que o Senhor abençoe a vida, a família, a casa de cada um dos nossos irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico que está em Romanos capítulo 2, versículo 4. Um texto no qual nós, terça-feira, falamos um pouco na nossa reunião de oração. Esse texto de Romanos 2, versículo 4 diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Esse texto bíblico, meus irmãos, nos trouxe uma reflexão, a qual nós muitas vezes estamos desprezando a bondade de Deus, na qual muitas vezes estamos desprezando a paciência e a tolerância de Deus. Às vezes nós não conseguimos, não é verdade, irmão José? Conseguimos às vezes dentro de casa ser tolerantes dentro de casa. Às vezes nós não conseguimos ser bondosos dentro da nossa própria casa. Às vezes nós não conseguimos ser pacientes dentro do nosso próprio ambiente de trabalho. Só que Deus é bondoso conosco, paciente conosco. Aleluia. Ele é tolerante conosco. Mesmo nós errando, pecando, o Senhor continua derramando da sua graça sobre nós. E glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela sua bondade. Obrigado, Deus, pela sua tolerância e paciência para conosco. Mas que o Senhor nos ensina, Senhor, ensine a nós mudarmos, porque nós não podemos continuar assim. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nessa noite venha com poder mudar e transformar a nossa mente, os nossos pensamentos. E eu convido você nesse momento a pedir para que o Espírito Santo venha encher a sua vida com esta canção e com a graça do Senhor. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode declarar mais uma vez? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.
Aleluias. Quero convidar aqui, nesse momento, os irmãos, ou a irmã Márcia, para estar trazendo uma palavra ao nosso coração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido e Deus Todo-Poderoso, no Teu nome, Jesus, que nós oramos, pedindo para que o Senhor use Tua serva com graça, com poder na palavra, que a Sua palavra nessa noite venha, Deus, edificar, exortar, transformar as nossas vidas, ó Pai. Pedimos para que o Senhor use com forma poderosa a Tua serva, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Fala conosco, Jesus. Fala conosco. Amém? Sente-se, fique à vontade. Márcia, paz do Senhor Jesus. Amém. Fique à vontade. Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Alô? Amém. Boa noite, nossos irmãos que estão assistindo a transmissão, do nosso culto. Estão em suas casas. Que vocês também sejam abençoados através dessa palavra. Meus queridos irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá no livro de Lucas. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Lucas. O pastor já orou. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, que nós possamos aprender de Deus, possamos entender de Deus e possamos praticar, que esse é o objetivo dos ensinamentos, é a gente aprender, a gente entender e colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Então, em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, nós vamos ler 2 versículos. Os irmãos que estão em casa também, podem acompanhar a leitura. Lucas, capítulo 10, versículos 25, 26 e 27. E o título dessa explanação é a seguinte: que farei eu para herdar a vida eterna? E aí diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, antes de nós explanarmos esses versículos que nós lemos, eu quero que você volte comigo na história, lá em Êxodo. Em Êxodo nós temos a passagem que fala sobre a libertação do povo de Deus do cativeiro. O povo de Deus ficou no Egito escravo por séculos, em torno de 3 séculos e meio eles ficaram como escravos. Gerações nasceram já no estado de escravidão. E por que eles foram colocados como escravos? Quando José morreu, o próximo líder, ele ficou temeroso de uma coisa: o povo hebreu era muito numeroso. E aí ele pensou: se tiver uma guerra e os estrangeiros se aliarem com os inimigos, nós, egípcios, seremos prejudicados. E o que eles começaram a fazer? Colocaram um peso muito grande na questão dos serviços para os estrangeiros. Eles se tornaram escravos. E começou a perseguição para o nascimento das crianças. Mas como Deus faz tudo perfeito,
ele levantou do meio desse povo que era escravo uma criança que se tornaria um grande homem e um grande líder e que libertaria o povo da escravidão. Tudo o que aconteceu na vida de Moisés, desde quando ele foi deixado no rio, que ele foi encontrado pela filha de Faraó, ele foi criado pela sua mãe biológica para ele não esquecer os ensinamentos de Deus. Tudo que ele aprendeu no palácio era uma preparação para o grande líder que ele se tornaria. Ele se tornou adulto, ele começou a negociar com o Faraó a saída do povo. As negociações começaram a ficar difíceis. Deus endureceu o coração de Faraó. As pragas vieram até que Faraó falou: não, chega, vão embora, peguem ouro e vão, sigam o caminho de vocês. Teve a passagem pelo Mar Vermelho e iniciou-se uma caminhada. E o objetivo dessa caminhada era chegar a Canaã, território daquele povo. Eles iam voltar, enfim, para a sua terra. E Moisés era o líder dessas pessoas. 3 meses depois que eles tinham começado a caminhada, Deus chama Moisés em cima do monte e entrega a ele 2 tábuas das leis. Essas leis serviriam de diretriz para aquele povo. E aí a gente pensa assim: se Deus teve que escrever o que eles não poderiam fazer, vocês imaginem o que eles estavam fazendo. Deus teve que falar assim: não, vou dar um basta para esse povo, porque eles estão extrapolando. E aí colocou 10 regras, como se fosse, né, a nossa Constituição, nosso Código Civil, Código Penal, que nós temos hoje regras também a seguir dentro da sociedade em que nós moramos, nós vivemos. E aí Deus estabelece aquelas regras. Seria o comportamento daquele povo com relação a Deus e o comportamento daquele povo com relação ao seu próximo. Agora vamos voltar aqui na leitura que nós fizemos. E esse passeio que nós estamos fazendo pela cronologia dá em torno assim de 1350 anos mais ou menos. Quando nós falamos em tempo, em anos, são anos estimados, não são anos precisos por conta da história. E aqui nós temos Jesus já adulto, já tinha sido batizado, já tinha 30 anos, que era a idade com que a tradição judaica dizia que ele poderia, ou qualquer pessoa poderia ensinar alguma coisa a alguém. É a maturidade intelectual que eles falam. E por isso que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Ele poderia ter começado antes, mas ele respeitava as leis do seu próprio povo. E ele começa a ensinar, ele começa a fazer milagres, e as pessoas começaram a se aproximar. E onde Jesus estava, as pessoas chegavam. Ou era para ouvir, ou era para receber milagres. Desculpe, irmãos. E aqui nós vemos como nós lemos aqui no texto, um intérprete da lei. O que era um intérprete da lei? Podemos considerar ele como um teólogo, um estudioso sobre as coisas de Deus. Ele estudava, este homem estudava o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ele estudava, ele sabia a teoria sobre o Messias, mas a religiosidade dele não permitiu. Obrigada, pastor. Senhor, uma vez. A religiosidade dele não permitiu que ele reconhecesse o Messias na sua frente. Ele sabia a teoria, mas ele não reconheceu o Cristo. E ele quis intimidá-lo. E ele fez a pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim: o que está escrito na lei? A lei lá de Levíticos. Aí ele fala: está escrito que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e eu tenho que cuidar do meu próximo.
Aí Jesus fala assim: você sabe o que tem que fazer, vai e faça então. E aí ele, para se justificar, justificando a sua não ação, ele diz: mas eu não sei quem é meu próximo. Quem é meu próximo? E isso a gente faz, às vezes. A gente se justifica por explicar aquilo que nós não fizemos. Eu não fiz por causa disso. Eu não fiz por causa daquilo. Eu não fiz por causa daquele outro. Isso é até um costume nosso, né? Do ser humano se justificar por aquilo que não fez, o que deveria ter sido feito. E aí, Jesus usa de uma metodologia que ele usava sempre para explicar, para contextualizar para as pessoas, quando ele queria que elas entendessem claramente, ele usava as parábolas. As parábolas, elas podem ser uma história criada ou uma história real. E essa do bom samaritano nós não sabemos se foi uma história real ou uma história criada. E Jesus começa a contar assim, explicando para aquele homem que fez a pergunta e para todos que estavam ouvindo. Ele diz assim: certo homem desceu de Jerusalém para Jericó. E o descer é literal, porque Jerusalém estava acima das demais cidades. Então eles desciam de Jerusalém para Jericó, uma caminhada de em torno de 25 quilômetros. E esse homem foi assaltado. Roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele ali para morrer. Se você ler na sequência aqui, está escrito que deixaram ele semi-morto. Da mesma direção, de Jerusalém para Jericó, e pelo mesmo caminho veio um sacerdote. O sacerdote, a gente aprende que era uma pessoa responsável pelos rituais no templo, responsável pelas cerimônias, responsável pelo dia do perdão, que era o dia do sacrifício dos animais para a purificação do pecado do povo. Ele era responsável. Era um homem que ligava o povo a Deus. E o sacerdote veio, olhou o homem caído e seguiu o seu caminho. Nada fez. Veio um levita da mesma direção, de Jerusalém para Jericó, e pelo mesmo caminho. O levita eram pessoas descendentes da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Eles eram responsáveis pelo cuidado no templo, pela organização, pelos serviços e principalmente pela limpeza no dia que eles matavam um animal e ofereciam para a expiação dos pecados. Imagina a sujeira que ficava. O levita era responsável, e quando sobrava tempo aí ele cantava, ele tocava. Mais ou menos assim. E o levita veio, olhou o homem caído no chão e seguiu o seu caminho. Da mesma direção, de Jerusalém para Jericó, mas pelo seu caminho, e aí a gente lê que o samaritano que vinha, ele não caminhou pelo mesmo caminho. Por quê? Não caminhou pela mesma estrada. Porque samaritanos eram considerados um povo impuro e eles não poderiam andar pela mesma estrada que os judeus. Então eu imagino que o samaritano estava andando pelos barrancos, sabe assim, o que te sobra é esse pedaço aqui, você anda por aqui, porque aqui nós andamos. Então ele estava lá, imaginando ele, a gente usa agora na conjectura, né? Estamos imaginando que ele está andando pelo caminho mais difícil com o seu animal, e de lá de onde ele está, ele vê o homem caído. E quebrando todas as regras, quebrando todas as leis, ele desce e vai ajudar aquele homem. Ele fez a asepsia das feridas e do machucado com vinho, que era usual eles fazerem isso, e ele passou óleo de oliva. É abundante na região o óleo de oliva. E os viajantes carregavam tanto o vinho quanto o óleo na mochila deles. Por quê? Porque eles usavam aquele óleo como hidratante na pele, porque o sol, né, clima de deserto, castiga muito a pele. Então eles usavam, então eles sempre tinham.
Ele pegou aquele homem, colocou no seu animal e levou até uma estalagem. Deixou ele lá, deu um dinheiro para o dono da estalagem: cuide desse homem. Quando eu voltar, se estiver faltando dinheiro, eu te dou mais um pouco. Imagino que se ele morasse ali perto, ele teria levado o homem para sua casa. A gente imagina que ele não morava por ali. E aí a gente fica imaginando, por que será que o sacerdote e o levita não ajudaram aquele homem? Será que o coração deles estava tão endurecido e que eles não tinham compaixão? Será que a religiosidade deles estava fazendo com que eles não sentissem compaixão pelo próximo? Não. Eles não eram pessoas ruins. O sacerdote, ele estava obedecendo à lei, que dizia que o sacerdote em dias de adoração não deveria tocar num morto ou no sangue. Talvez ele pensou: vai que ele está morto e eu estarei infringindo a lei. Por isso ele seguiu o seu caminho. E o levita? Pelo que a gente lê, o levita pode ser que tenha visto lá na frente assim o sacerdote indo e passou e pensou assim: se o sacerdote não acudiu, por que eu vou acudir? Será que é uma armadilha? Não sabemos o que ele pensou. Ou assim, né, pastor? Se o pastor não fez, por que eu vou fazer, né? Podemos conjecturar assim, né? A gente sempre colocando a responsabilidade no outro. Talvez o levita tenha pensado assim. Agora nós voltamos lá para as tábuas da lei. Que farei eu para herdar a vida eterna? É a pergunta. Resposta: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e o seu próximo como a ti mesmo. Se nós observarmos os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos é o nosso comportamento com Deus. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu não vou infringir os 4 primeiros mandamentos. E aqui eu quero fazer uma ressalva sobre o dia do sábado. No 4º século depois de Cristo foi instituída a Igreja Romana pelo imperador Constantino. O que ele fez? Ele instituiu um dia de descanso, que foi o domingo. Foi o dia da ressurreição. Foi estipulado o dia do descanso para cada religião adorar o seu Deus. Foi feito assim. Algumas religiões separam o sábado, né? Algumas denominações separam o sábado. E em alguns lugares do mundo, o dia do descanso não é nem no sábado, nem no domingo. É na sexta-feira. Então aqui é só um adendo que eu gostaria de colocar. E os 6 últimos mandamentos se referem ao meu comportamento com o meu próximo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou infringir os 6 últimos mandamentos. Então eu tenho que ter isso em minha mente. 2 regras importantíssimas: amar a Deus sobre todas as coisas, entender que Deus é o Senhor da minha vida, é o meu Salvador e Ele está à frente de todas as minhas decisões. Eu não posso colocar nada no meu coração à frente, acima de Deus. Deus acima de todas as coisas. E o meu próximo como a mim mesmo eu tenho que amar. E aí nós temos que executar a empatia. A empatia é me colocar no lugar do outro. Eu me colocando no lugar do outro, eu faço para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. Ou eu não faço para o outro o que eu não gostaria que fizessem para mim. Isso é empatia. E a dor do outro tem que ser a minha dor. Eu tenho que perceber que o meu próximo, ele pode estar precisando de uma palavra amiga. O meu próximo, ele pode estar precisando de uma oração minha.
O meu próximo pode estar precisando de um agasalho, de um alimento, de um remédio. Quando a dor do meu próximo não atinge o meu coração, o problema não está nos políticos, não está nos homens maus, está comigo. A dor do meu próximo tem que ser a minha dor. Porque Jesus ama a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Então, se nós queremos herdar a vida eterna, guarde essa palavra no seu coração. Nós temos que amar ao nosso Deus acima de todas as coisas, com o nosso coração, com as nossas forças, com a nossa alma, com o nosso entendimento, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Fique com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar, que você possa vivenciar isso no teu coração, que você possa colocar em prática todos os dias, que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos, que possamos anular o nosso eu possa diminuir para que Deus possa crescer em nossa vida, e que o nosso próximo esteja tão próximo de nós, que o nosso coração arda em fazer algo por ele. Eu nem digo em abraçar, porque o abraço é terapêutico, mas ultimamente nós não estamos podendo abraçar quem não é da nossa casa, mas que as nossas orações sejam para o nosso próximo, o nosso olhar caridoso seja para o nosso próximo, que às vezes a pessoa está tão próxima, está precisando de alguma coisa, que o nosso olhar seja sensível para poder perceber. Feche os teus olhos, quero orar com você. Pai amado, eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa palavra de ensinamento, Senhor, em nossos corações. Que nós possamos, Senhor Jesus, amar a Ti sobre todas as coisas, com o nosso coração, com a força da nossa alma, com o nosso entendimento, e que nós possamos amar o nosso próximo como nós mesmos. Nos ensine, Senhor, a cada dia, pois nós somos fracos, somos falhos, somos imperfeitos, e nós só conseguimos a perfeição em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você que ouviu essa palavra, guarde ela aí no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Gosto muito dessa palavra maravilhosa. Amados irmãos, domingo nós temos nossa Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor, amém? Um dia especial onde nós podemos nos colocar assentados junto com Jesus. É um momento de comunhão com o próprio Senhor. Jesus disse fazer isso em memória de mim, não é? Então eu convido você a estar conosco 7 da noite, domingo 7 da noite. Será uma bênção você estar conosco e ainda mais em comunhão com Deus. Graças a Deus, amém. Você que está conosco online, Deus abençoe sua vida. Vários irmãos estão aqui. Agora nós vamos aqui na igreja, nós vamos estar orando pelos enfermos, orando por todos os nossos irmãos, e com certeza vocês que estão online aqui conosco estarão também em nossas orações. Um grande abraço para você, uma noite abençoada, uma noite de paz. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Um grande abraço. E olha, não se esqueça, o guarda de Israel não dorme. Amém? Fique na paz e até domingo,